E aí, pessoal, bem-vindos ao Espaço Reflexivo, um quadro aqui no Mente Reflexiva, que é um lugar onde vocês mandam suas histórias, elas vão ganhar voz aqui e muito acolhimento. Lembrando que esse episódio aqui não substitui minha terapia. Se vocês estão procurando por terapia, vocês podem entrar aqui na descrição do episódio, vai estar o link pro meu WhatsApp e tudo mais, se vocês tiverem interesse em fazer terapia. Mas aqui é um lugar pra gente aqui como comunidade poder conversar, falar as coisas que machucam a gente, angustiam a gente, que a gente tem dificuldade, pra gente poder compartilhar pra tanto eu aqui, poder dar os meus conselhos e as minhas reflexões, como vocês também aqui nos comentários também poderem contribuir para essa troca ficar ainda maior. Se você quiser participar aqui do Espaço Reflexivo, eu vou deixar um formulário no Google Forms aqui, que vai estar aqui na descrição escrito envie sua história. Você clica lá, você envia bonitinho o Forms, não tenha medo, pode escrever bastante, porque cabe bastante coisa lá. E aí a sua história vai vir para cá, muito provavelmente. Então vamos dar uma olhada aqui na história que foi enviada? Olá, Ana, tudo bem? Primeiramente, amo seus podcasts. Acompanho desde o início do Psicologia Sincera. Espero muito que você veja meu textinho e possa falar a respeito em um dos seus podcasts. Oh, que amor, assim, eu fico muito feliz de ver o pessoal que me acompanha, assim, desde o meu começo, assim, com a minha trajetória de podcast. Então, gente, vamos voltar aqui pra história. Me emocionei aqui. Então, vamos lá. Tenho muita dificuldade de manter amizades. Acho tudo muito cansativo. Na verdade, tenho dificuldade de entrar em novas relações, mesmo tendo uma boa comunicação e abertura com as pessoas. Com isso, tive alguns problemas com relacionamentos afetivos. Namorei 3 vezes, e foram relacionamentos longos. Os 2 primeiros comecei a namorar sem gostar deles. O primeiro relacionamento terminamos por conta de uma traição dele com a minha melhor amiga, e mesmo assim eu insisti pra ele ficar comigo. O segundo relacionamento fui eu quem terminei, mas depois de várias traições e abusos verbais e psicológicos. O último foi calmo e saudável, colocando assim em comparação, com as relações anteriores. Foi ele quem eu mais amei e amo. Só que tinha um problema. Desde o primeiro mês eu cobrava reciprocidade em algumas coisas, como postar fotos juntos, não sumir o dia todo sem mandar mensagem. Teve uma vez que ele tinha postado uma foto com os amigos e eu também tinha postado uma foto com ele no mesmo dia, mas ele não quis repostar a minha foto com ele. Tive que reclamar e como ele falava que era o jeito dele, eu só parei de cobrar. Passei meu aniversário com a família dele e percebi que ele era carinhoso com os seus, mas comigo era mais distante. Então eu fui cobrar novamente. E ele preferiu terminar e mais uma vez eu insisti pra ele voltar e todas as vezes ele falava que não estava mais preparado para um relacionamento. Já são 3 meses de término e ainda insisto. Me pergunto, o que tem de errado comigo? Será que fui tóxica em cobrar alguma coisa? Será que ultrapassei os limites dele? Queria muito que fosse a pessoa que eu casaria. Por eu já ter uns 29 anos, casar tá sendo tipo uma prioridade pra mim. Não entendo por que não permanecem na minha vida. Dessa vez eu fiz o máximo pra dar certo. Mas o que mais me dói é sempre insistir com tão pouco. Tem muita coisa ainda pra falar, mas acho que já ficou grande demais esse texto. Obrigada! E aí, gente, o que vocês acharam dessa história? Eu acho que eu tenho bastante coisas pra falar e queria te dar um abraço, que eu imagino que viver com essa dificuldade de se relacionar, de sentir que as relações não duram, que você recebe pouco das relações, eu fico te imaginando muito pouco suprida, sabe? Aquela sensação que nunca vai dar certo, assim, independente de quanto a gente tenta, do quanto a gente se doa, a gente sempre vai receber pouco. E eu entendo que isso é muito desanimador na hora da gente se relacionar, quando a gente vai tendo só experiência, evidência, que as coisas não vão dando certo, né? Que a gente sempre acaba não suprido. Só que tem algumas coisinhas que eu queria trazer como reflexões, assim, pra você se atentar. Você começou a sua história me dizendo que manter amizades é muito difícil e muito custoso, né? Muito cansativo. Mas, em contrapartida, você me trouxe 3 relacionamentos do qual você insistiu muito e se doou muito pra essas relações. Você consegue ver que existe um contraste já no que você me falou, que, por um lado, relações são cansativas pra você e, por outro lado, não? Por que as relações amorosas têm esse nível de relevância, esse nível de energia na sua vida? E eu tô trazendo isso pra gente começar a entender que eu acho que pra gente ter uma saúde mental em dia, assim, a gente precisa de diversificação da nossa rede de apoio. Um parceiro ou uma parceira, um namorado ou namorado, esposa, marido, eles podem sim fazer uma parte grande, assim, da nossa rede de apoio. Mas eu não acho justo eles serem os únicos. Porque isso vai acabar botando uma pressão enorme, né, em cima deles, né? Porque se a gente não tem mais ninguém pra quando a gente precisa de ajuda e a gente só tem o nosso parceiro ou nossa parceira, eles têm que ser pau pra toda obra. E não dá pra ninguém na nossa vida ser pau pra toda obra. A gente, um dia, sei lá, a gente tá precisando de ajuda 3 horas da tarde, né? De uma segunda-feira. Ah, meu parceiro tá trabalhando, então será que a minha mãe tá disponível? Minha avó? Um amigo? Pra quem eu posso ligar? Porque se tá sempre sendo no colo de um parceiro amoroso, começa a pesar pro parceiro. Mas isso eu tô falando pra gente também começar a abrir a cabeça aqui, que as outras relações, elas também vão demandar tempo, elas também vão demandar energia, mas elas são igualmente importantes na nossa vida. Eu não tô falando aqui que a gente tem que, sei lá, amar a família acima de tudo, amigos acima de tudo, se eles não fazem a gente bem. Mas se a gente tem relações saudáveis com as pessoas, a gente sim vai ter que demandar e reservar um tempinho pra elas, pra além da nossa relação. Porque eu acho que socialmente
É muito fácil a gente falar que a gente vai passar tempo com o nosso namorado, com a nossa namorada, mas a gente pouco fala de, não, agora eu vou sair só com os meus amigos, agora eu vou sair só com a minha família. Seja em grupo ou seja individual, assim, eu posso dizer que na minha vida pessoal, tem amizades que eu sei que eu sou mais próxima, que eu sou mais conectada, que eu saio literalmente em dates com os meus amigos pra fazer a manutenção dessas relações. E o que eu posso falar é que não dá pra fazer isso com todo mundo. Então você tem que selecionar quem é aí da sua rede de apoio e sim, vai demandar tempo, vai ser cansativo, mas eu acho que as relações que a gente tem, que dão estrutura pra gente, que são nossa base, elas valem a pena cada centavo do nosso investimento. Não só porque a gente tá esperando receber alguma coisa em troca, mas eu digo o quanto eu saio energizada de muitas dessas interações depois, assim, de ter sido leve, de ter sido compreendida, de ter sido acolhida. Eu acho que tem muitos benefícios a gente nutrir diferentes tipos de relações na nossa vida. E agora a gente vai pra questão do campo amoroso. E eu acho que isso se relaciona um pouquinho em como você lida aí com as amizades. Por quê? A gente tá vendo uma base de afeto que você fala que é muito instável, né? Suas relações são muito instáveis, você tem muita dificuldade de fazer novas relações, de manter, talvez, né? Porque muitas vezes a gente tem uma facilidade muito grande de botar pessoas na nossa vida, mas como eu falei, manutenção requer energia, intenção, disponibilidade, investimento e o quanto você nutre as relações que você põe dentro da sua vida. Eu tô vendo que você nutre muitos relacionamentos afetivos. E eu acho que esse é o pulo do gato de por que toda a energia tá indo pros relacionamentos afetivos. E aí você me contou que 2 namoros você entrou sem nem gostar. E aí eu fiquei me questionando. Será que essa dificuldade de ter amigos, eu não sei como é a sua rede de apoio em casa, com a sua família, faz com que você prefira ter um namorado do que ficar sozinha? Aí também vai entrar outra pergunta. Como é a sua relação com você e como é que é pra você estar sozinha? Porque tem relações, gente, que é melhor a gente estar sozinha do que a gente estar no relacionamento. Porque relacionamentos amorosos, quando eles são difíceis, eles são abusivos, eles são tóxicos, eles destroem a nossa cabeça. E aí é melhor a gente ficar só com a gente mesmo. A gente talvez não seja uma das melhores companhias algumas vezes, mas é melhor do que ter outro ali jogando no time do contra, né? E aí você me trouxe que você não gostando dos seus 2 primeiros namorados, eles ainda foram abusivos com você, né? Teve traição, teve abuso verbal, psicológico, você trouxe mais traição. Então eu fico me perguntando, por que esse tipo de afeto, né? Esse tipo de amor você tá aceitando? Eu entendo que talvez você fosse muito nova, né? Você falou que agora você tem 29, então como você falou que foram relacionamentos longos, eu tô assumindo que você namora desde muito nova, né? O que me faz pensar muito que o que te fez algumas vezes sendo empurrada pra esses relacionamentos longos, que algumas vezes você nem tava tão interessada em estar. Eu vejo um padrão, algumas vezes no meu consultório, de uma estratégia meio até que sobrevivência, né? Porque quando a gente, por exemplo, não tem um lar muito funcional, né? Pais, família, assim, um lar muito bom, na verdade, um lar pouco acolhedor, mais tóxico, uma das estratégias que as pessoas fazem, seja consciente ou inconsciente, é ir procurando apoios e afetos em outros canais, né? E nós, como mulheres, acaba que fica muito mais fácil a gente entrar num relacionamento. Eu vejo muitos pacientes, assim, com relacionamentos longuíssimos, né? Desde mais novos, que foram exatamente os relacionamentos que foram um porto seguro. Só que você tá me dizendo, né, que você tem um padrão muito longo de relacionamento, mas eles não foram o seu porto seguro, né? E você ainda insistia pra eles ficarem, né? Então, de novo, eu fico pensando, né, o que tem desse outro lado da moeda de ficar sozinho? Talvez um medo de abandono, né? Mesmo você sabendo que as coisas não estavam boas, mesmo você sabendo que você não estava sendo tratada bem, você preferia estar com essas pessoas. Eu acho que isso é algo importante pra você olhar mesmo pra dentro pra gente entender o que é que tá acontecendo, né? Porque eu não tenho como te dar essa resposta. E você não falou sobre sua família. Mas uma coisa que eu estudo dentro de uma das minhas abordagens, que é a terapia do esquema, é que o dedo podre, gente, e eu vou tentar resumir essa teoria o mais simples e básico possível pra vocês. O dedo podre que a gente tem não é nada mais e nada menos que repetição de afeto que a gente recebeu. E o que isso significa, né? Se a gente vem de uma base de afeto dos nossos cuidadores, e aí cuidadores pode ser mãe, pai, avó, aquelas pessoas que estavam cuidando de você desde a sua infância, né, e na sua adolescência, aquelas pessoas que eram mais presentes, que te mostraram o que é se relacionar, o que é receber afeto, o que é dar afeto, elas moldam também um pouco o tipo de afeto que a gente aceita e que a gente acaba procurando inconscientemente no futuro. Então, quando você me fala que você passou por esses relacionamentos que foram tóxicos, eu tô me questionando muito, e eu não posso afirmar, só você pode me afirmar isso, se essa base de afeto que você vem, ela não é muito saudável. E aí, quando a gente analisa que a gente não vem de uma base de afeto saudável, a gente tem que tomar muito cuidado por quem a gente se apaixona, gente. Porque o nosso cérebro, ele prefere o familiar. E o familiar, no caso de quem tem uma base de afeto ruim, é o abusivo. Então, o seu cérebro, ele vai adorar as pessoas abusivas, entre muitas aspas, tá, gente? Porque elas são familiares, elas requerem menos processamento cognitivo, o cérebro gasta menos energia na hora de se relacionar com essas pessoas. Então, talvez para pessoas que vêm de famílias que têm tipos de afeto e de carinho muito ruins, talvez a pessoa que você vai ter o melhor relacionamento saudável
ali não vai ser a pessoa que vai começar com uma paixão fulminante. Vai ser uma pessoa que vai começar um pouco morna, até porque assim, se você veio no meio da turbulência, conheceu o amor como turbulência, quando chega aquela pessoa calma, com um relacionamento tranquilo, saudável, gente, vocês vão achar, assim, tem gente que acha um tédio, né? Mas relações que são saudáveis, elas são calmas mesmo, porque elas não engatilham a gente, elas não acionam, não ficam apertando os nossos botãozinhos emocionais ali, né? E eu tô vendo que cada um desses namorados, mesmo que você considerou menos abusivo, eles todos acionam seus botões, né? E quando você me fala que ele não postava foto junto com você, sumia durante todo o dia, mal bem ele não se fazia presente, né? Ele não te assumia, eu não sei nem se você não se sentia valorizada ali. E eu não acho errado você cobrar, mas eu acho que a gente tem que começar a ligar a anteninha, né, a bandeira vermelha, quando a gente cobra e a pessoa não muda. E a gente fala que machuca e a pessoa tá nem aí. Porque as relações, pra mim, elas têm muita abertura pra ajuste. A gente pode, sim, ajustar os afetos, assim. A pessoa não tem como saber que você gosta de ser abraçada e o outro talvez não seja de abraço. E aí você vai lá e pede, olha, eu gosto de ser abraçada. E pro outro talvez não custe nada, sabe? Te dar um abraço. Ou tem gente que faz muita questão de ter um beijinho de manhã, sabe? Você acordar e você abraçar e dar um beijinho de bom dia. E tem outro que talvez não ligue. E aí, esses pequenos ajustes na relação, eles precisam ter, toda a relação precisa ter. E por isso que a gente precisa verbalizar o que a gente precisa. E eu achei ótimo que você notou o que você precisava e você verbalizou pro seu parceiro. Só que a partir do momento que você começa a verbalizar, você não tá sendo acolhida e essa resposta de, é o meu jeito, eu não quero mudar, gente, eu não sei, assim, eu tava lendo, isso não me caiu muito bem. Porque eu acho que a gente não precisa ser uma outra pessoa pra quem a gente namora, porque senão isso vai ficar tóxico pra gente, né? A gente fingir ser quem a gente não é. Mas eu acho que tem que ter, sim, um espaço pra gente poder agradar quem a gente tá namorando. E a gente abrir concessões. Nenhum relacionamento é sobre só o seu namorado fazer o que ele quer ou só você fazer o que você quer. Tem que ter concessões, tem que ter conversas, tem que ter arranjos. Quando ele me fala isso, parece que ele não quer fazer arranjos com você, não quer criar regras pra relação ficar boa pra você e pra ele. Ele quer que você engula o jeito dele de viver essa relação. É assim que eu tô encarando um pouco. E aí eu não acho legal. Aí eu já começo a achar uma postura de uma pessoa que não tá se esforçando pra se relacionar. E eu comecei o episódio falando que relações, elas precisam de esforço, elas precisam ser nutridas, elas precisam de intencionalidade. E eu imagino que deve ter te machucado muito, né? Quando você viu o seu namorado sendo carinhoso com outras pessoas e não com você. Porque aí faz com que você se sinta de novo cada vez mais inadequado. Você já tava se sentindo inadequada de cobrar. Aí você vê que, na verdade, era assim, né? Você fez aquela interpretação que era só com você, que você não tava recebendo afeto. Então, assim, eu sinto que foi uma relação que, por mais que não tenha tido essa parte abusiva nítida, né? De traição, eu não sei, de abuso verbal, psicológico, teve um lado ali de você continuar não suprido emocionalmente. Nos seus outros relacionamentos, você já entrou sem gostar, então já começava de antemão, sem você estar suprido emocionalmente, e depois as coisas iam degringolando e você ficando cada vez menos suprida, sendo menos respeitada na relação. E nesse último relacionamento você já estava um pouquinho mais suprida, mas mesmo assim, ele não tá muito disponível, né, pra te ouvir e pra fazer mudanças. E aí entra, né, sempre os questionamentos, né? A gente quer estar numa relação que a gente não sente que a pessoa tá disposta a construir com a gente. Eu sei que vocês acabaram terminando e ele tá falando que ele não tá pronto, né, pra entrar em outra relação e tudo mais. Então vamos respeitar esse momento dele. Porque o que tá me parecendo é que tem algumas perguntas antes de você entrar em qualquer outra relação ou voltar pra relação com ele, né? Porque é uma opção, vocês voltarem e vocês tentarem construir algo novo. Mas é descobrir o que você tá procurando. E eu gosto muito de trabalhar com os meus pacientes em sessão, da gente entender o que é negociável e o que não é negociável na hora que a gente vai entrar em relacionamentos. Talvez postar uma foto numa rede social é inegociável pra você. Aí você pode falar, Ana, mas eu acho isso muito bobo, ou eu acho isso muito carente, eu acho isso muito infantil. Gente, eu não acho. Eu acho que se é importante pra você, se você fosse meu paciente e chegasse pra mim, isso está no inegociável, vamos abraçar e vamos colocar no inegociável. E aí a gente também tem que ter uma listinha do que a gente tá disposto a malear, o que é negociável, porque, de novo, a relação não pode ser só sobre você, tendo as suas coisas do seu jeito, fazendo as coisas do seu jeito, e também não vai só poder ser do lado dele. Então, quais são as coisas que você tá disposta a negociar e quais são as coisas que você não tá? Porque me parece que nisso de você tentar manter as pessoas por perto, você vai negociando tudo. E aí você fica chateada. E eu super entendo você ficar triste, chateada, você achar que você não tá suprindo na relação, porque aí também não tem nenhum limite, né, pra esse amor. E, gente, eu acho que todo amor saudável, ele vem com limites. E a gente também tá falando até aqui um pouco de amor próprio, né? Pra gente ter a nossa autoestima ali, a gente ter amor próprio, a gente tem que entender o que faz bem e o que faz mal pra gente comunicar pro outro e colocar esse limite. Se os outros vão respeitar ou não, isso diz muito a respeito do que é a relação que o outro tá construindo com a gente. E, de novo, uma vez que a gente tá vendo que o outro não está respeitando nossos limites, a gente quer ficar? A gente não quer? A gente quer dar uma segunda chance? A gente quer conversar de novo? Entra um pouco o quanto a gente tá disposto a dar e o quanto a gente tá disposto a tolerar dentro do relacionamento.
E uma coisa que eu queria terminar um pouco o episódio dizendo é que você falou que por ter 29 anos, né, tá sendo uma prioridade pra você casar e tudo mais. E agora eu posso falar pra você como uma mulher divorciada, porque eu já sou divorciada, que o meu processo de divórcio tirou vários band-aids, assim, meus que eu tinha, várias idealizações, né, que eu tinha em relação ao casamento. E o que eu posso falar é que 29 anos você tem o mundo inteiro ainda na sua frente. Pode não parecer. Não sei quem são as suas influências, quem são os seus modelos que você quer copiar, mas 29 anos você ainda tem muito tempo pra testar. E eu entendo você querer entrar num relacionamento duradouro e um relacionamento que tenha futuro. Por isso que é muito importante você entender o que você tá disposto a não aceitar dentro dos relacionamentos, os negociáveis e os inegociáveis. Mas não precisa colocar pressão por idade. Porque não é pra gente se relacionar por conta da idade, né? É pra gente se relacionar porque a gente achou alguém que faz sentido. Porque a gente achou alguém que é legal. E casamento, eu também queria te deixar o questionamento de o que você tá procurando com esse casamento. O que você acha que esse casamento vai te suprir? O que você acha que esse casamento vai dar? Porque, gente, tem casamentos que também, de novo, eu vou falar que é melhor estar sozinha do que estar casada. Então, o que você tem de expectativa para esse casamento e para essas relações? Pra gente também entender se você tá indo com as idealizações alinhadas, né? As idealizações realísticas, né? Pra procura de talvez esse futuro marido que você possa ter. E pessoal, essas foram algumas reflexões que eu trouxe. Queria convidar vocês para também deixarem aqui nos comentários algum conselho, algum colo para essa reflexiva aqui que compartilhou a história dela, ou se vocês acham que alguma coisa aqui ficou de fora, né? Porque o episódio não consegue abranger tudo, então vamos continuar aqui esse acolhimento e essa troca pelos comentários. E, gente, agora a gente vai pro bloco final aqui dos episódios do Mente Reflexiva, que é um quadro que se chama Momento Offline. Que é um espaço aqui no episódio que eu tiro pra compartilhar alguma coisa que eu fiz longe do celular pra gente viver mais fora das telas, viver mais longe da internet e a gente se conectar mais, né, com as coisas que a gente gosta e com as nossas relações. E eu queria compartilhar que essa semana eu fui pra uma casa de jogos, assim. Eu moro aqui no Rio de Janeiro e eu sei que existe mais de um lugar que você tem, tipo, jogos de tabuleiro que fica, tipo, é uma loja, assim, tipo um bar, assim. Que você vai lá e você pode alugar os jogos. Então, tipo, você pega uma mesa, você senta, no caso eu fui lá, sentei com os meus amigos, e aí você vai pegando vários jogos de tabuleiro, você pode pegar um por vez, e você vai jogando. Então é ótimo que você não precisa ter o jogo, né? Você pode ir lá e experimentar o jogo. E eu sempre... Gente, eu sou apaixonada por jogos de tabuleiro. Eu não sei se eu já falei isso pra vocês em algum momento, mas saibam que eu adoro jogos de tabuleiro. E não é aquele negócio tipo Monopoly, Banco Imobiliário. Eu já tive essa minha fase quando eu era criança e eu nem gostava tanto. Mas agora, na fase adulta, eu descobri jogos de tabuleiros, assim, que são muito divertidos. Tem vezes que eu chamo os meus amigos aqui pra casa só pra gente ficar jogando. E eu decidi ir nesse bar de jogos porque muitas vezes eu vejo alguns jogos sugeridos na internet e eu fico, será que eu vou gostar? Porque esses jogos são um pouco caros, né, pra você fazer um investimento de comprar. Então eu gosto de ir lá jogar e depois decidir se eu queria ou não. E, gente, eu joguei um jogo de tabuleiro que a gente jogou vários jogos a tarde toda quando eu saí com os meus amigos pra ir. E teve um que eu amei, se chama Wandering Towers. Eu vou deixar aqui no link da descrição do episódio também pra vocês darem uma olhada nesse jogo. E eu amei. Fica a sugestão pra vocês. E eu também queria pedir ajuda pra vocês, porque esse jogo esgotou em português. Eu não tô mais conseguindo achar a versão original desse jogo. Eu estou topando até a versão em inglês original. Então, assim, se vocês acharem, se vocês souberem onde comprar, me avisem, porque eu amei esse jogo e eu não estou achando de jeito nenhum. Se vocês também tiverem alguma indicação de jogo que eu preciso conhecer de tabuleiro, me avisem, porque da próxima vez que eu for nesse bar de jogos, eu provavelmente vou pegar a sugestão de vocês e jogar lá. E, pessoal, se vocês chegaram aqui até o final do episódio, eu vou muito encarecidamente pedir pra vocês classificarem esse podcast com 5 estrelinhas. Isso me ajuda muito, gente. Me ajuda muito o podcast crescer. Como também vocês seguirem e ativarem o sininho aqui do podcast. Também quero deixar o convite pra vocês compartilharem com alguém, com algum amigo, com algum parente, que vocês acham que iria aprender alguma coisa com esse episódio, que tá precisando ouvir algumas reflexões aqui desse episódio. Também, se vocês estiverem interessados em fazer terapia, eu vou deixar aqui o link na descrição. Se eu não puder atender vocês, eu vou encaminhar vocês pra alguém aqui da minha equipe, se vocês estiverem interessados em terapia. E também na descrição vão estar os links pro nosso canal, que eu envio sempre quando tem episódio novo por lá. Eu pergunto coisas pra você por lá, pra fazer os episódios. E também tem a nossa comunidade, que é o Clube dos Reflexivos, que também é pelo WhatsApp, só que aí é um grupo pra você trocar e tudo mais. E se você é uma pessoa de grupo, vá para o Clube dos Reflexivos. Se você não é uma pessoa de grupo, fica o convite aí pra você estar no canal, que são conteúdos um pouco parecidos, mas a gente tem uma troca maior pela comunidade, pelo Clube dos Reflexivos. Também não deixe de seguir o Mente Reflexiva nas redes sociais, também não deixe de me seguir nas redes sociais, vai estar tudo aqui no link da descrição. E agora, no final, eu quero que você comente se você gostou do episódio, ou se você aprendeu alguma coisa, ou se você concorda com alguma das reflexões que eu trouxe aqui. Comenta aquela peça de xadrez, eu acho que pra representar os jogos, assim. Ai, gente, eu sou horrível, porque eu jogo jogos de tabuleiro, mas eu não jogo xadrez. Eu não sei se é o peão, eu acho que tem um emoji de um peão, eu vou pedir pra vocês comentarem aqui. Tá bem, gente? Um beijo e até o próximo episódio.